esse assunto é muito polêmico, mas a gente tem que falar sobre ele. Eu não sou muito ligada a notícias do mundo gospel, realmente eu não tenho interesse e não costumo ir atrás, mas algumas notícias elas vêm atrás da gente. E eu estava lendo ontem a notícia de que uma cantora evangélica muito conhecida, Elaine de Jesus, conhecida no meio pentecostal, um nome muito forte inclusive no meio pentecostal e uma cantora muito boa, inclusive linda, estava se separando do marido. Essa cantora já é uma cantora de muito tempo de ministério. Eu me lembro que quando eu trabalhava em rádio, eu tocava muitas músicas dela na rádio e recentemente ela anunciou então que estava se separando, tinha se separado do seu marido, que se não me engano é pastor. Essa notícia, pasme, deveria me estarrecer porque, poxa, cristão se separando, que absurdo, não sei o que, mas não me estarreceu por causa disso, porque infelizmente é cada vez maior o número de cristãos que se divorciam. Mas a notícia me assustou quando ela trouxe à tona os motivos da separação. E dentre outras coisas que não vem ao caso aqui, um dos motivos que ela alegou, que ela apresentou, é que ela era vítima de violência doméstica. Aí eu fiquei estarrecida. Por que eu fiquei estarrecida? Porque esse tipo de coisa está crescendo no meio cristão. Mulheres que são agredidas pelos seus maridos frequentadores de igreja. Recentemente também a cantora Cassiane lançou um clipe de uma música muito bonita, poderosa inclusive, em que ela fala sobre... no clipe tem um casal, na verdade assim, a gente precisa separar as coisas, porque eu acho que a Cassiane acabou sendo muito vítima desse momento enraivecido da internet, né? Ela lançou um clipe no qual tem um casal, o marido é alcoólatra, a esposa é cristã, mas o marido não é, então ele está mergulhado no alcoolismo, num dado momento lá ele bate na esposa, depois ele se converte e não aparece no vídeo que esse marido tenha sido punido, denunciado e tal. Isso virou uma grande polêmica. Eu acho que isso não tem nada a ver com a Cassiane é uma cantora, não uma produtora de vídeo. Não acredito que tenha sido ela que bolou o argumento desse vídeo. Enfim, mas esse não é o caso. O que eu quero trazer aqui é que, de fato, cristãos estão acostumados a, muitas vezes, saber que existe violência entre marido e mulher em determinados casais, mas não se posicionarem a respeito do assunto e levar tudo para a esfera espiritual, no seguinte sentido: se ele se arrepender tá bom, bateu, mas se arrepender tá bom. Não, mas é porque isso é o diabo que está infernizando a cabeça do indivíduo, por isso que ele bateu. A gente vai orar e vai tirar o diabo da parada e tudo se resolve. E sinceramente, o diabo não é bom não, o diabo é ruim. Mas a gente tem que parar com esse negócio de ficar botando a culpa no diabo por coisas que a gente é que faz, na cara limpa. Às vezes o diabo, eu acho que até olha e fala assim, pô, mas isso aí fui eu não, isso aí foi o cara mesmo. Foi ele, a vontade dele, o coração dele, o coração dela. Isso aí é a maldade dele e dela. O número de casos tem ocorrido e muitas vezes a gente, no alto da nossa espiritualidade, dos ensinamentos que a gente tem na Bíblia, de que a gente deve se amar, que a gente deve perdoar, que a gente deve ter paciência, longanimidade, entender que todos são pecadores, que todos erram, etc, etc, etc. A gente faz muitas vezes vistas grossas para situações para as quais a gente não pode fazer vista grossa. Violência contra a mulher, violência doméstica é algo muito sério. Se para quem não conhece a Deus, violência doméstica é crime, imagine para Deus. Não existe tapa gospel, não existe murro gospel, violência doméstica gospel. Pra gente falar assim, pô, ele bateu, mas ele é cristão, é o capeta, vamos orar que resolve. Eu acredito que um homem que é agressor de mulheres, ele pode ser mudado, pode ser transformado pelo poder de Deus. Qualquer coisa pode acontecer quando Deus intervém. Mas isso não quer dizer que aquilo que a gente semeia não tenha consequências. E quando a gente finge que não vê que um homem, que um cristão
Eu estou falando de cristão, mas isso é para todas as esferas. Quando a gente fecha os olhos para essa realidade, a gente sabe que está acontecendo, a gente sabe que aquela irmã chegou na igreja machucada e que ela não caiu, ela não bateu o rosto na pia como ela disse que bateu, ela não tropeçou no quintal como ela disse que tropeçou. A gente sabe que tem um segredo macabro por trás dessa história que ela inventou, mas a gente aceita a história que ela inventou, a gente está fazendo vista grossa para o pecado. Eu considero também e sei que existem muitas mulheres que são vítimas de violência, que estão orando e confiando que essa situação em algum momento vai mudar. Minha irmã, quem sou eu para entrar no meio dessa história? Eu posso não concordar com a forma como você está conduzindo a situação, mas é a sua vida. Agora, eu acredito que todo agressor, ele precisa ser punido. Pode arrepender, mas ele precisa ser punido. Existem muitas pessoas que estão entrando em relacionamentos e estão descobrindo a pior face dos seus maridos por meio da violência doméstica ou por meio da violência psicológica, emocional. Cada vez que você apanha e aceita, parece que a sua dignidade diminui diante dos olhos de quem te agride. Então a pessoa te bate e você não faz nada, ela entende que você aceita de novo, e aceita de novo, e aceita de novo, até que essa pessoa te reduz a pó. Você não tem mais dignidade. Ou então ele pensa assim, pô, eu vou bater, depois ela perdoa, ela é cristã, ela tem que perdoar. Já viu aquela história? Não pode divorciar, mas pode matar? Não pode divorciar, mas pode bater. Então a minha proposta com esse vídeo não é difamar pastores, difamar obreiros, difamar homens cristãos. Eu não tenho o objetivo de fazer isso, de forma alguma. Mesmo porque, se você vive de forma digna, se você é um homem que respeita a sua esposa, você não vai ser difamado. Agora, bater em mulher é uma coisa feia, é uma covardia. Bater em mulher é pecado, pecado. E por mais que muitas esposas não queiram falar a respeito do assunto e mantenham a situação em segredo, Deus sabe. Por mais que você, casal, consiga esconder da sua família, da sua igreja, dos seus filhos até, porque quando entra para dentro do quarto, ninguém sabe o que acontece lá dentro, por mais que se tente esconder, Deus sabe. E esconder de Deus é impossível. E uma vez que Ele sabe, eu não posso gerenciar a sua vida, você quem decide o que faz com a situação que você está enfrentando. O que eu posso dizer é que se submeter a esse tipo de situação não vai fazer com que o seu marido mude. Se você é uma mulher que sofre agressão física e a única pessoa que sabe disso é você, seu marido e Deus, saiba, a Bíblia não defende agressores. A Bíblia está do seu lado. Deus está do seu lado.